pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor Montemor e hoje eu vou estar apresentando para vocês um problema da plataforma CSS chamado Subarray Sum Queries. Caso vocês tenham interesse, dá uma olhada. O link está na página aqui para vocês. E na aula de hoje eu vou abordar alguns conteúdos, né, começando pelo problema do Subarray Sum Queries, explicando, né, o conceito e tudo mais. E partindo para a técnica adotada, que é a árvore de segmentos, ou Segment Tree, a melhor forma de resolver esse problema. Vou trazer um modelo de solução, que é uma arquitetura um pouco mais alto nível, né, tentando explicar melhor para vocês entenderem, ter uma base antes do live code. E vou partir para a implementação prática. Acho que na implementação prática muitas dúvidas vão ser tiradas, né, porque vocês vão ver a implementação de fato. E por último eu vou só passar pelos problemas relacionados e encerrar a aula de hoje. Então, o que é o problema em si? Né? O problema, em teoria, ele é bem simples, né, mas ele tem um detalhezinho que muda tudo. O que acontece? A gente vai ter um array com vários elementos, e a gente quer encontrar o subarray dentro desse array principal com a maior soma possível. Então, seria muito simples resolver esse problema em uma busca linear, né, passando por todos os elementos uma vez e fazendo alguns testes, e descobrindo qual que é a maior soma possível. Mas o que acontece é que, durante a execução, vários updates vão ser feitos nos valores desse array principal, e a cada update que for feito, então, tipo, um valor x vai ser alterado para y, a gente vai ter que recalcular qual que é o maior subarray com a soma máxima, né, com a soma ideal que a gente está querendo atingir. E fica inviável se a gente for fazer essa busca linear para cada alteração, porque a gente resultaria em um tempo de O n vezes m alterações, né, vezes m updates. E a gente pode resolver isso de uma forma muito mais inteligente, utilizando uma segment tree. Para vocês entenderem como a segment tree funciona, é muito importante que vocês conheçam o funcionamento das trees, né, essa estrutura de dados em computação que é amplamente utilizada e muito importante. Mas, basicamente, uma árvore de segmentos, né, que é essa segment tree, ela permite que a gente construa ela uma única vez em O de n, e a partir daí a gente consegue fazer consultas em nós específicos ou alterações em nós específicos em O log n. Então a gente consegue fazer, assim, diversas operações de update de forma muito mais rápida do que naquela solução que seria um brute force, né, como se fosse uma solução brute force que eu exemplifiquei. E para o problema que a gente quer especificamente, a gente vai conseguir fazer as consultas em O de 1, vocês vão entender um pouco melhor, mas basicamente a raiz dessa árvore ela vai sempre conter a nossa resposta. Então sempre que a gente fizer um update em log n, a gente consegue fazer uma consulta na raiz para descobrir qual que é a nova solução ótima. E consegue dessa forma não ter o problema de time limit que a gente teria na outra solução. Então, como que funcionaria essa solução um pouco mais alto nível, né? Basicamente, a gente vai precisar para que em cada nó, as folhas, né, vão ser os valores do array principal. Então, todos os valores vão estar na ordem das folhas, né, nas pontas da árvore mesmo, principal. Imagina uma árvore com várias ramificações, as folhas são os valores finais. E cada nó, ele vai guardar um subarray com algumas informações, né? Então, um nó específico, duas informações são intuitivas, outras duas nem tanto. As duas mais intuitivas são a soma bruta, né, e a soma máxima. Então, cada nó ele vai guardar qual que é a soma bruta de todos os valores que estão abaixo dele e qual que é a soma máxima que a gente tem até então com todos os valores abaixo dele, para poder passar essa informação adiante, né, iterativamente para cima. E a outra parte que pode não ser tão intuitiva é que a gente vai guardar também os prefixos e os sufixos de cada nó. O que seria o prefixo e o sufixo? O prefixo seria, de um nó, seria se eu fixasse o valor da esquerda daquele nó, né, pensa que cada nó contém um subarray. Se eu fixar o primeiro elemento desse subarray, desse nó, qual que é a soma máxima que eu consigo obter considerando esse primeiro elemento, ou seja, partindo do primeiro elemento, até onde eu consigo ir para ter essa soma máxima. E o sufixo, ele vai ser a mesma lógica, mas ao contrário, fixando o último elemento como uma possível solução, qual que é a maior soma que eu consigo atingir a partir do último elemento, né, com um subarray que considera o último elemento. E por que isso é muito importante? Né? Muitas vezes, quando você tem dois subarrays que vão se juntar em um único nó, né, pode ser que a solução ótima, né, que seja a máxima soma possível, seja o sufixo do primeiro array com o prefixo do segundo array. Então a gente precisa guardar esses valores para poder calcular essa interseção, né, no nó resultante. Então isso vai ficar um pouco mais intuitivo agora que eu vou partir para o live coding com vocês. Então, aqui eu tenho um templatezinho, né, da nossa solução, que eu escrevi algumas coisas previamente, mas só o básico do básico para a gente começar mesmo. Eu comecei com uma struct, né, que utilizam esses 4 valores para cada nó que a gente vai ter, então a soma, o prefixo, o sufixo e a maxsum. E eu defini algumas constantes, alguns valores, né, baseado nos valores do problema, né, então se você tiver alguma curiosidade, você pode ir lá no problema para poder extrair esses valores também. Mas basicamente a gente vai começar lendo dois valores, né, n e m, então n seria a quantidade de valores que eu vou ter inicialmente no meu array, e m vai ser a quantidade de updates que eu vou fazer. Então, se eu não vou começar fazendo uma tratativa básica que eu costumo fazer, né, se eu não tiver um n ou um m, eu vou retornar, né, porque eu não vou ter uma solução nesse caso, return 0. E é isso, né, então fazer o preenchimento inicial
int i igual a 1. Eu vou começar com i igual a 1, porque minha solução não vai ser zero-based, né? Isso vai facilitar os cálculos mais pra frente, vocês vão poder entender isso melhor. Então, para i menor do que n, eu vou fazer i++, né, o basiquinho. E vou ler e armazenar esse valor no meu array, que é esse array que eu defini aqui globalmente, né? Então, beleza. Então, aqui eu fiz a leitura dos dados e eu vou construir o meu, eu não tenho essa função ainda, né, build, mas eu vou construir a minha segment tree a partir desses valores. Então, vocês vão entender o que são esses valores aqui. N seria a quantidade de números que eu vou ter, né? Mas, basicamente, a função de build, ela não é tão complexa assim. Vocês precisam entender um pouco de recursão. Eu preciso declarar aqui, né, void build. Então, eu vou ter o meu nó atual, qual que é o meu start e qual que é o meu final. Então, por isso eu coloquei o start sendo 1, o nó inicial que eu vou começar vai ser o 1 também, que é a raiz, né? E o meu n vai ser o meu final. Então, sempre que você implementa uma recursão, você tem que começar pensando no critério de parada. Então, se o meu start for igual ao meu final, eu quero terminar essa execução, e eu vou chamar um make node, que é o que vai criar o node de fato, né? Eu vou criar essa função ainda, mas passando o array com o meu início. E return. Então esse é o meu critério de parada da minha recursão, né? Agora, como que a gente faz quando não for o critério de parada, né? Quando tiver uma iteração normal, pode ser assim. Então a gente vai calcular qual que é o valor do meio. Então o valor do meio, ele vai ser o meu start mais end sobre 2. Então, qual que é o valor intermediário, né? Naquele array, naquela seção que eu estou avaliando, qual que vai ser o valor intermediário. Então, vai ficar um pouco mais intuitivo, isso mais pra frente. Mas eu vou chamar um build para construir minha árvore para a esquerda e um build para construir minha árvore para a direita. Então, para construir minha árvore para a esquerda, eu vou ter um 2 vezes node, né? Então, se eu estou no nó 1, com o valor de 1, eu vou querer construir o 2 e o 3. Então, 2 vezes node vai ser o nó 2. Vou passar o start e o end, não, e o mid, no caso, né? Que vai ser o valor do meio vai ser o novo final do array da esquerda. Acredito que isso esteja certo. E pro meu novo array que eu tô construindo na direita, eu vou chamar um 2 vezes node, mais 1, com um start, mais 1 também. Start mais 1. Não, vai ser mid mais 1. Né? Mid mais 1. E o meu end, né? Que agora o end é o end de verdade. E construir pra esquerda, construir pra direita, agora eu monto o nó, de fato, né? O tree tá definido aqui. Eu vou passar o tree na posição node, que é essa posição aqui. Ele vai receber uma combinação dos nodes que eu acabei de criar. Vou chamar de combine essa função aqui. Vou dar uma quebra de linha. Mas vai ser um combine do meu tree. O meu tree, que é o 2 vezes node, esse aqui. Né? E o tree da direita, que vai ser o 2 vezes node mais 1. Dessa forma, eu acredito que a função build já esteja pronta. Então, deixa eu só pensar. Tem esquerda, direita. O do meio vai ser o meu valor final. Meio para o final, ok. Então, acredito que esteja tudo ok. A gente vai ver isso na entrega depois. Mas, a gente tem que definir as outras funções, né? Que seria make node. Ainda vou definir os valores dela aqui, mas vou colocar outra aqui. Void combine também. Alright. Então, beleza. Para poder fazer o node, né? Eu preciso basicamente do valor do node e um long com o número do node, né? A key dele, como se fosse o valor que ele vai armazenar. Então, a gente tem que pensar que esse node ele é a folha, né? Então a gente pode diretamente atribuir os valores a ele. Então, tree na posição node.sum vai receber o valor, de fato, né? Porque a soma até então é só ele é a folha, né? O último item. Então, o meu tree node ponto prefix. Aqui a gente tem um detalhezinho para poder fazer o prefix, o suffix e o maxsum. O problema, ele fala pra gente que prefix, suffix e o maxsum, é isso, né? Isso. O problema fala pra gente que são permitidos subarrays vazios, né? Então a gente tem que fazer essa pequena verificação aqui, ao invés de passar o valor diretamente, passando um max entre um 0, né? Isso aqui é um 0 long, então eu só tô declarando um long como 0 para poder fazer a conta, e o valor de fato. Então, dessa forma a gente faz essa tratativa. Isso é um pequeno detalhe que me pegou na primeira vez que eu fui implementar essa questão, e eu tava tendo alguns problemas e eu consegui corrigir dessa forma, né? Espero que esteja intuitivo o porquê. Né? Então, subarrays vazios são permitidos, então a gente tem que fazer essa consideração. Porque se o valor for negativo, eu posso simplesmente optar por usar um subarray vazio no lugar dele, faz sentido? E aí eu não tô somando esse valor de fato no maxsum depois. Então, aqui eu já passei o long e o val, ok? Então, preciso implementar minha função combine, né? Minha função combine, ela vai combinar os valores dos dois nós, esquerda e direita, para poder fazer um nó acima. Então, eu preciso de dois nós, né? Aqui, o node, vou chamar de L, que é o left, e o node right, vou chamar de R. Então, vou criar um node de resposta, né? Que vai ser a minha criação. De fato, eu vou devolver ele aqui. Meu node rest, aqui eu preciso devolver um node, não é isso? É isso.
Ok, e beleza, o meu res.sum, ele vai receber o meu left.sum mais o meu right.sum. Então, o somatório bruto, né, vai ser a soma de todos os valores da esquerda com todos os valores da direita. Isso tá, acho que fica bem intuitivo. O meu prefixo, aqui tem um pequeno detalhezinho, que meu prefixo ele vai ser um max entre o meu left.prefix, que ele pode ser tanto o meu prefixo da esquerda, quanto ele pode ser a soma inteira da esquerda com o prefixo da direita. Porque pode ser que o primeiro array completo, né, seja uma subsoma, um prefixo ótimo, né? Então, meu left.sum seja uma solução ótima até então, e somado com o prefixo da direita, isso tem um valor mais interessante. Então, meu r.prefix, para fazer essa combinação que eu tinha falado anteriormente, né, do nó da esquerda literalmente combinar com o nó da direita, né? Não sei se é meio difícil de visualizar isso, mas se vocês fizerem esse exercício mental, né, para tentar visualizar como que os nós se juntam, vai fazer mais sentido. Então, o meu suffix, ele vai ter a mesma lógica, né? Ele vai ser o right.suffix, ou ele vai ser o meu right completo, meu right.sum, com o meu sufixo da esquerda, né? Que seria o left.suffix. Alright? Acho que fez sentido, né? E se essa parte não tiver feito sentido, pausa esse vídeo e tenta fazer esse exercício mental vocês mesmos, vocês vão chegar nessa mesma conclusão. Então, meu maxsum, isso aqui é trivial para funcionar, esse problema, aliás. Meu maxsum, ele vai ter um outro detalhezinho que também dá um nó na cabeça, mas aqui eu vou fazer um max de 3 valores, basicamente. Então, vai ser o meu left.maxsum, então pode ser tanto a soma máxima da esquerda até então, quanto o meu right.maxsum. Então, você pensa, pode ser tanto o valor máximo da esquerda até então, quanto o valor máximo da direita até então, quanto pode ser também o meu sufixo da esquerda, perdão, com o meu prefixo da direita. Essa parte é bem confusa, mas aqui, ó, prefix. Sufixo da esquerda com o meu prefixo da direita. Ok, então, quando você está juntando dois arrays, você pode ter o finalzinho do primeiro array com o comecinho do segundo array se juntando para poder obter a solução ótima até então. Então, aqui tá tudo ok. Combine. Alright. Então, aqui, eu acredito que já esteja montando a árvore de forma correta. Deixa eu pensar se tem mais algum detalhe aqui. Acredito que não. Então, aqui vem a parte dos updates, né? Então, a gente leu que seriam m updates. Então, vou precisar percorrer aqui para i igual a 0. Enquanto i for menor do que m, eu faço um i++. Isso aqui é bem intuitivo. Eu vou ler um int k. Alright? Então, o meu k vai ser o índice que eu vou alterar, e eu preciso de um novo valor para alterar, que vai ser o long x. E eu vou ler esses dois valores, sin do meu k e do meu x. Alright. E vou chamar um update. Essa função vai fazer o próprio cálculo, de fato. N, você vai entender esses valores aqui mais pra frente. K e X. N, K e X. Ok, então vai ter esse 1 e 1, tem mais ou menos a mesma lógica desse 1 e 1 aqui, 1 e 1 e N, né? Mesma lógica. E o K e X vai ser os valores que eu vou atualizar, né? O valor no índice K vai ser alterado por X. Eu não tô usando o zero base, né? Justamente por causa desse K, ele me passa o índice absoluto, né? Desse valor. E para cada vez que eu fizer um update, eu preciso dar um cout da resposta, que vai ser basicamente minha tree na raiz, né? O primeiro valor da tree vai ser o node principal, no topo da tree, com o valor do maxsum dele. E um endline aqui. Alright, então isso aqui deve resolver essa parte do problema. Ok, então basicamente só falta... Eu preciso imprimir isso aqui outra vez? Eu acredito que não. Que já está sendo satisfeito. Ok, então para poder finalizar, eu só preciso implementar essa função de update. Ela vai ter um funcionamento relativamente parecido com a função de build, com alguns detalhes a mais. Então eu vou ter o meu node, eu vou ter meu start, eu vou ter o meu end, e vou ter outros dois valores, né? Que eu vou ter o meu índice, que eu vou trocar, vou chamar de idx, e vou ter o meu valor, que eu vou colocar naquele índice novo, né? Então vai ser a mesma ideia da recursão, né? Porque se eu atualizar um valor, eu tenho que atualizar todos os subsequentes. Então, critério de parada, a gente tem que, se o start for igual ao end, é porque eu atingi o meu nó. Então vou chamar um make node com node e o val. E vou retornar. Return node e val para poder fazer essa troca. Então o meu mid eu vou fazer o mesmo cálculo novamente, vai ser meu start mais end sobre 2, mesmo cálculo que eu fiz na função build. E vou fazer a alteração de fato, né? Ou para a esquerda ou para a direita, né? Então, porque se eu tenho um valor, né, que ele tá na parte eu tenho um nó, né? E esse valor ele tá na parte direita do meu subnó. Eu não preciso fazer nenhuma modificação na esquerda, certo? Então, eu preciso fazer essa verificação se eu vou fazer as alterações iterativamente para a esquerda ou para a direita, até eu chegar no nó de fato, né? Então, se o meu start for menor que o meu índice, e se o meu índice for menor do que mid, isso quer dizer que o meu valor tá para a esquerda. Então, eu vou dar um update com mais ou menos essa mesma lógica aqui de ser para a esquerda, né? Duas vezes o node com o start, o mid, o idx e o val.
Se não tiver à esquerda, é porque, obviamente, ele tá à direita, né? Então, eu vou chamar um update, 2 vezes o nó mais 1, com o mid também mais 1, and, idx e o meu value, que eu quero trocar. Mais 1, and, ok. Então, eu fiz iterativamente, né, essa recursão até chegar na minha raiz. Quando chegar na raiz, ele vai fazer isso daqui, e eu preciso atualizar os nós, né, na minha árvore, que tá, se vocês não lembram, ela tá declarada globalmente aqui, né? Então, eu preciso atualizar esse nó na minha árvore. Ele vai ser um combine, né, do meu node da esquerda. Cara, que saco. Combine do meu node. Ok, vai ser meu 2 vezes node. Mesma lógica daqui de cima, né? Com o 2 vezes node mais 1. E eu acredito que essa seja a solução completa. Agora a gente vai testar submeter ela no... Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Subarray some queries. Aqui eu tô imprimindo, ok. Ok, acho que isso aqui seja suficiente. Vou fazer a submissão agora para poder testar. Eu tive um pequeno probleminha aqui com um ponto e vírgula que tinha faltado. Eu fiz a correção simples aqui. Esse aqui é o arquivo que a gente estava editando, né? Não sei se vocês conseguem ver na transmissão. Então, fazendo a submissão. Vamos ver se o código vai ser aceito dessa vez. Tive que corrigir, como eu disse, esse ponto e vírgula, mas tudo foi aceito, o código que a gente implementou. E no mais é isso. Aqui tem alguns problemas que eu vou deixar para vocês como desafios relacionados ao uso da Segment Tree para vocês testarem o que vocês aprenderam hoje. No mais, muito obrigado pela atenção. Aqui tem um QR Code para vocês seguirem o Instagram, as redes sociais, caso vocês tenham interesse em mais videoaulas e mais conteúdos. Queria agradecer aos professores, né, André Rodrigues e Andrei Rimsa, pelo apoio mesmo no projeto. E no mais é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.